E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do Criador estejam no coração de cada um de vocês. Tudo bem com vocês aí? Sejam muito bem-vindos aqui nessa mais uma live, nesse bate-papo aqui sobre as Escrituras Sagradas, sobre a historicidade. Confesso que estou muito contente mesmo, muito feliz aí. Estamos chegando já a 115 amigos e amigas aí no canal aí do Facebook aí, né? Tô muito contente com todas essas pessoas aí. Eu tava falando com a minha esposa, um tempo desse para trás aí não tinha ninguém. E hoje nós estamos chegando aí já a 115 amigos e amigas aí buscando conhecimento bíblico e conhecimento histórico. E hoje a gente vai falar de um tema maravilhoso, né? Hoje está sendo comemorado aí o domingo de Páscoa sobre a ressurreição de Cristo. Né? Inclusive eu tenho até um vídeo meu aí no YouTube, o verdadeiro significado da Páscoa, né? Se você quer saber mais um pouco sobre a verdadeira, né, simbologia da Páscoa, da onde vem essa tradição dos ovos de Páscoa, os ovos mais caros aí que estão sendo cobrados, enfim, tem muita coisa bacana aí. Beleza, meus irmãos? E para mim é um prazer e uma honra estar com todos vocês aí. Vocês veem que hoje eu estou num cenário diferente, né? Vocês veem que eu estou aqui num cenário diferente. Vocês estão vendo aqui atrás, ó? Aqui atrás, todos esses nomes que estão aqui faz parte do nosso quadro de oração, né? Cada coraçãozinho desse aqui representa uma família que nós oramos aqui todos os dias, eu e minha esposa, né? Oramos por essas vidas aqui. A gente sabe que a oração do justo tudo pode e tem seus efeitos, né? Então hoje eu estou aqui fazendo aqui, né, simbolizando o coração de Cristo, orando por essas vidas que está aqui atrás. Beleza, meus irmãos? Então assim, para mim é um prazer muito grande a gente está aqui. Hoje eu preparei um resumo muito bacana. Então eu quero trazer algo aqui mais histórico, uma palestra. E hoje eu quero falar sobre a história da ressurreição de Jesus Cristo. Beleza? Espero que vocês estejam comigo, conectados aqui, né? Que eu tenho certeza que vocês vão estar sendo edificados para a glória de Deus e para a alegria nossa. Irmãos, em primeiro lugar, eu quero dizer o que fala sobre a historicidade de Jesus Cristo. Irmão, eu quero dizer que ele ressuscitou de fato, tanto no tempo como no espaço, certo? Que a ressurreição é um fato totalmente histórico, beleza? É alguma coisa que aconteceu lá no nosso tempo, isso daí em contraste a algumas teorias que eu vou estar explicando mais adiante aqui, beleza? Mas por que isso daí é importante pra gente, meus irmãos? Porque o cristianismo, ele apoia totalmente em fatos históricos, né? Do qual a ressurreição de Jesus Cristo é o mais importante pra gente, né? Então, para nós, é totalmente essencial que fatos como a criação do mundo, o pacto e o chamado de Deus a Abraão lá atrás, as promessas da chegada do Messias, a encarnação de Jesus Cristo, a sua morte na cruz e a sua ressurreição, irmãos, sejam fatos totalmente históricos. Então o cristianismo é uma religião histórica no sentido de quê? Que ela depende desses fatos aqui para se sustentar, né? Porque ele constitui ali no seu credo principal, apesar que tem muitas pessoas aí que não gostam de história, fala que a história não é importante. Não, é muito importante, meus irmãos. E a gente sabe que sem os fatos históricos nós não conhecemos o que Jesus fez lá atrás, o que os profetas, o que Deus fez, enfim. Então é muito importante, né? Então é diferente de algumas religiões, meus queridos, que têm apenas ensinamentos, né? Que ensinam ética, boa moralidade, bons costumes, e cuja a realidade não depende tanto da existência ou não do seu fundador, né, mas somente daquilo lá que o seu fundador disse, ou escreveu, ou deixou lá para ser transmitida, certo? Então já o cristianismo depende totalmente de fatos históricos, irmãos. A gente precisa de fundamento histórico, senão o cristianismo cai como um castelo que não tem fundamento e cai totalmente por terra todas as bases. Então, outra coisa que eu quero trazer de observação, irmãos, dentro dessa minha colocação, é sobre quem nega a ressurreição como fato histórico. Então vamos ver, mortos não ressuscitam diariamente, ressuscitam? Mortos não ressuscitam normalmente. Então a ressurreição é alguma coisa totalmente sobrenatural, é um milagre, é algo fora do natural. Então, portanto, a gente vai falar aqui de uma intervenção sobrenatural de Deus, né, num dado momento da história, quando ele fez com que o corpo morto de Jesus Cristo recuperasse a vida e voltasse à existência. Uau, tremendo. Então é um milagre extraordinário, irmãos. Se tratando de milagre, meus irmãos, obviamente que ateus, agnósticos aí, tem várias pessoas que não acreditam em milagres, não acreditam em Deus, não vão acreditar na ressurreição de Jesus Cristo, né? E nenhum dos outros milagres que a Bíblia fala que fez sobre isso daí.
Tá bom, meus irmãos? Pastor Magno, seja muito bem-vindo. Minha irmã Michele também. Todos os meus irmãos que estão aí, seja bem-vindo aqui. Vamos bater um papo das Escrituras Sagradas. Então, irmãos, outras pessoas, né, teve as 10 pragas do Egito. Lá para os judeus, irmãos, olha só, lá na época de Cristo, não quiseram acreditar na sua ressurreição. Né? Então, foram os primeiros a inventar ou apresentar uma teoria alternativa para isso daí, né? Lá para aquele túmulo vazio, ou seja, que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus, né? E que agora estavam manifestando Jerusalém ali com a ideia que ele havia ressuscitado, né? Mas recentemente, irmãos, com muita força dentro da própria cristandade, isso não somente entre o catolicismo romano, onde esse método ali crítico se estabeleceu lá depois do Concílio Vaticano II, entre os protestantes também apareceu ali a chamada alta crítica, que ela submete o quê? As escrituras e os seus relatos ali ao critério totalmente da razão, da demonstração científica. Então, por esses critérios, obviamente que milagres não podem ser comprovados, irmãos. A existência de Deus não pode ser comprovada cientificamente, mas do método crítico, né, ou qualquer outro processo científico. Uma vez que Deus em si só, ele transcende totalmente a natureza, então ele não se sujeita às leis naturais, certo, meus irmãos? Então, da mesma forma que a gente vê que os milagres, sendo totalmente uma intervenção extraordinária, não se sujeita a coisas científicas. Então nós chamamos de quê? De liberais aqueles teólogos, estudiosos ou aqueles críticos dentro da cristandade, meus irmãos, que procuram o quê? Desacreditar dos milagres bíblicos, especialmente do milagre da ressurreição. Então você vai encontrar várias explicações vindas dos liberais, tipo assim, quando a Bíblia fala, né, quando os discípulos falam que ele ressuscitou, né, eles queriam dizer assim, simplesmente ressuscitou na memória deles, ressuscitou na pregação deles, porque a pregação dos discípulos manteve, né, totalmente aquele ideal de Cristo vivo e ativo durante muitos séculos. Então os caras falavam que a ressurreição física de Jesus é totalmente irrelevante, porque o que influencia realmente é o conceito de você nascer de novo, de você ter uma nova vida diante de Deus e assim vai lá. Então, os liberais, irmãos, acham que Jesus ele ressuscita na pregação, no querigma ali da igreja, na memória dos discípulos, das pessoas, negando aquela ressurreição totalmente física e literal diante dos mortos. Outra coisa aqui, irmãos, dada pelos liberais que eu coloquei aqui, que é o rei, né, que eu coloquei aqui, um tal de Rei Marius, lá do século XIX, né, ele falou assim que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e inventaram essa ideia que ele havia ressuscitado dentre os mortos. Por quê? Porque eles não queriam voltar para trabalhar, né? E os caras eram cobradores de impostos, pescadores, tinham suas atividades, então Jesus os chamou para seguir eles, que todos nós conhecemos, e durante um período de 3 anos, eles comiam daquilo que era lançado na bolsa ali deles. Então, para muitos, né, teólogos ou muita teoria, falava que os caras eles estavam ali porque eles não queriam trabalhar. Então eles viviam de ofertas que nem Judas carregava. Né? Durante 3 anos ali eles viveram da fama de Jesus, da popularidade de Jesus. Né? Então olha só, então quando Jesus morreu, perderam a fonte de renda. Então para que continuasse ter em Jesus uma fonte boa, e os caras vieram com essa ideia que Jesus estava ressurreto, né? Que ele tinha sido vivificado diante dos mortos. Aí os caras prolongam a história de Jesus com essa invenção aí da ressurreição de Jesus. Então isso é uma coisa que Rei Marius falou. Outros falou que Jesus não tinha realmente morrido, que sofreu muito, que ficou apenas no estado de coma, né? Ou ele desmaiou, e que depois de 3 dias, após ele se recuperar do coma, ele empurra aquela pedra enorme, né? Não sei como Jesus ia fazer isso, né? Para mover, e ali Jesus sai vivo da sepultura, e daí a origem da ideia da ressurreição. Olha aí, quantas teorias tem se a gente for. O que aconteceu com os guardas que estavam lá então, né? Guardando Jesus. Se foi o próprio Jesus que empurrou e os caras não escutaram nada, e o homem que foi crucificado levou uma espadada aqui Baixa aí, pastor. Muito legal, muito bom falar. Então, como que Jesus poderia tomar ali uma espadada ali dos soldados romanos
lá e empurrar aquela pedra e sair lá de dentro depois de todo o processo de mártir que ele teve. Obrigado, pastor Magno. Baixei o fundo aqui agora, porque não dá para ver como é que está a altura, mas ainda bem que o pastor me avisou aí, né? Então olha só, meus irmãos, para você ver. Impossível, né? E além de estar envolvido com lençol, ainda empurrar aquela pedra, né? Fica mais fácil crer na ressurreição do que nessas coisas aqui, né, irmãos? Aí você vê, alguns falam que ele não morreu. Outros falam que os discípulos simplesmente roubaram o corpo. Você já ouviu essa teoria? E aí vieram com essa teoria, né, dessa ressurreição ali, que roubaram o corpo de Jesus. Outra coisa interessante, explicação interessante, é que as mulheres que foram lá no domingo de manhã ao túmulo, elas erraram o túmulo. Ao invés dela ir para o túmulo onde Jesus estava, elas se confundiram e foram para um túmulo novo que estava aberto, onde não tinha ninguém sepultado. E ali entraram lá, viram que o túmulo estava vazio e vieram com essa história que Jesus tinha ressuscitado. Olha só para vocês verem, irmãos, quantas teorias tem quando a gente fala no campo da ressurreição de Cristo. Você já ouviu falar sobre isso daí? Você já ouviu falar dessas teorias que eu estou trazendo? Olha só para você ver, meus irmãos. Então, não é sem razão que os evangelhos dizem que quando Jesus foi sepultado, irmãos, as mulheres estavam olhando e observando atentamente o local, porque o plano delas era o quê? Era no dia seguinte trazerem lá no domingo de manhã, né, ou 2 dias depois, sexta, sábado e domingo, no terceiro dia elas trariam o que era necessário para não embalsamar, mas para preparar o corpo de Jesus. Então os liberais, irmãos, têm esse método crítico, ateus, agnósticos, inimigos do cristianismo. Os caras apresentam várias teorias, várias alternativas e interpretativas para que a palavra dos cristãos, que fala que Jesus não ressuscitou ao terceiro dia, entendeu? Diante os mortos. Então ele morreu pelo poder de Deus, a tumba foi aberta pelo poder de Deus e ele saiu glorioso e está vivo entre nós e comigo aqui, com você aí no dia de hoje. Então, irmãos, geralmente a gente apresenta algumas evidências, né? Que esses são os fatos, que isso de fato aconteceu. Então essas evidências, irmãos, elas têm que ser tomadas do que, meus amigos? De uma maneira totalmente correta, tá? Porque a gente sabe que mesmo quando você demonstrando a verdade espirituais a uma pessoa que não é convertida, que não tem o Espírito Santo, que não conhece, ela não vai compreender, né? E não vai de persuadir. Então Jesus ele fez dezenas de milagres na frente dos escribas e fariseus. Os caras não creu que Jesus era o Filho de Deus, né? Se Deus, né, não mudar o coração, se não abrir o entendimento para esses argumentos, né, eles têm um valor bastante relativo, irmão, mas de qualquer forma, ele serve de quê? Para testificar e reforçar aquilo que nós já sabemos pela palavra de Deus. Então, as evidências da ressurreição, irmãos. Primeiro, a narrativa da ressurreição dos 4 evangelhos. Pensa comigo, meus queridos. Se eu e você fôssemos contar uma mentira, né? Se a gente fosse divulgar aqui uma história que não é verdadeira, eu e você mais umas 3 pessoas, vai. Se a gente fizesse um acordo que a gente ia contar uma história, né, para convencer as pessoas a respeito de um determinado fato, a gente teríamos o cuidado de combinar todos os detalhes, é ou não é? Porque senão haveria uma contradição. Então a gente combinaria todos os detalhes. Então nós falamos assim, ó, nós aconteceu desta maneira, decoraríamos e teríamos todos ali em acordo em contar a mesma história. Só que, olha só, quando você examina os 4 evangelhos, que são os livros escritos por pessoas ali que dizem que foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, ou que escreveram com base no testemunho de pessoas que viram a ressurreição de Jesus Cristo, você percebe que nessa narrativa da ressurreição, né, existem várias diferenças. Existem diferenças em Mateus, Marcos, Lucas e João, sobre o que aconteceu lá naquele dia fatídico de manhã, a começar porque foi o primeiro no túmulo. Quantas vezes Jesus apareceu? De que maneira ele se manifestou? Quantas vezes ele apareceu depois? Então, os 4 evangelhos, eles não são unânimes, eles não contam a mesma história, né? É evidente que não foi combinado, óbvio. Se trata de pessoas independentes, contando a mesma história de uma perspectiva totalmente distinta. Então entra aqui o segundo ponto que eu quero falar. Esses evangelhos, irmão, nessa narrativa da ressurreição, mesmo que eles tenham diferentes partes ou diferentes detalhes,
Entretanto, eles falam a mesma coisa. Então eles sustentam o mesmo ponto que no domingo de manhã Jesus ressuscitou, que havia um anjo lá dentro, que ele apareceu aos seus discípulos, que ele apareceu outra vez a 2 que estavam no caminho e finalmente apareceu lá aos 11 discípulos por mais de uma vez. E assim vai indo, meus irmãos. Então os pontos centrais do relato da ressurreição estão nos 4 evangelhos. Mas cada um diverge os detalhes, o que mostra que não foi algo planejado, combinado. Então cada um estava escrevendo a mesma história, mas de perspectivas diferentes, irmãos. Então os 4 evangelhos em si, eles já são uma evidência, né, da historicidade da ressurreição do Messias. Olha que legal isso aí. Agora outra coisa que eu quero falar aqui, irmãos, a gente se depara com o túmulo vazio. Essa é outra coisa interessante aqui quando a gente se depara do túmulo vazio. Olha que legal. Olha só, o túmulo vazio, irmãos, esse daí é fato. Aonde está o corpo de Jesus? Né? As explicações, né, tem várias, existem várias hipóteses. Né? O túmulo estava vazio domingo de manhã. Os discípulos roubaram, porque essa é uma das teorias prediletas, né? Que os discípulos durante a madrugada, né, vieram lá, rolaram a pedra e tiraram o corpo de Jesus, esconderam em algum lugar e ali começaram com a história que ele tinha ressuscitado. Mas não é fácil assim, viu, gente? Né? Aonde estavam os guardas que foram colocados para olhar o túmulo de Jesus? Outra coisa, irmão, se os discípulos roubaram o corpo de Jesus, inventaram essa falácia, né? Será que eles morreriam por isso? Porque cada um deles, meus irmãos, ou a maioria deles, morreu por afirmar isso daí. Se nós soubéssemos que a história que nós estamos contando e pela qual nós estamos presos e pela qual nós vamos morrer é uma mentira, você sustentaria essa mentira até o fim? Você seguiria essa história, ainda que isso lhe custasse a vida, sabendo que é uma mentira, e morrer de uma forma cruel, queimado vivo, pendurado no madeiro, decapitado ou comido pelas feras? E aí? Foi o que aconteceu, irmãos, lá com os discípulos lá atrás. Então os primeiros que estão lá atrás, aqui que tem outro argumento, os mártires cristãos, os caras preferiram enfrentar todo tipo de tortura e mortes cruéis do que negar a ressurreição de Cristo, cara. Então os caras estavam totalmente dispostos para ir para a fogueira, para as feras, afirmando que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus e que tinha ressuscitado ao 3º dia. E que havia aparecido para ele e que a salvação era somente nele, meu. Ele que é o Cristo de todo o universo, cara. Outros falam assim que as autoridades, para evitar que os discípulos tivessem ou viessem roubar o corpo de Jesus, as próprias autoridades durante a noite, com a ajuda dos guardas, moveram a pedra, tiraram o corpo de Jesus. Olha só para você ver quantas falácias. Para quê? Para evitar que os discípulos viessem com alguma história e falando que ele ressuscitou. Cara, tem várias teorias. Pensa comigo, gente. Olha, se isso aconteceu, a melhor maneira de estancar o crescimento do cristianismo lá em Jerusalém, que começou a crescer sobrenatural, a ideia é que ele começou a crescer de uma forma sobrenatural, onde gerou ali um burburinho muito grande, onde centenas de milhares de pessoas estavam se convertendo à fé em Jesus Cristo, por aquela pregação sobre a ressurreição que preocupava muito autoridades. Qual que é a melhor maneira de parar o movimento de Jesus? Seria simplesmente apresentar o corpo de Jesus. Os caras não roubou? As autoridades não tinham retirado? Então, era só apresentar. Só apresentar o corpo de Jesus e falar, olha, ele está aqui, ele está morto, ele não está vivo, que nem essas pessoas estão falando. Mas por que os judeus, por que o Sinédrio, por que as autoridades romanas não apresentaram o corpo de Jesus? Se eles tinham ali o corpo de Jesus, ou se o corpo de Jesus estava lá na sepultura. E aí? Por que os caras não apresentou? Dessa mentira, então, que os apóstolos estavam pregando? A resposta é simples, porque os caras não tinham o corpo de Jesus. Os caras não tinham o corpo, irmão. Não tinha. Outros falam que ladrões vieram durante a noite e roubaram o corpo de Jesus. Irmão, mas aí tem um problema dos sentinelas. O detalhe que eu quero falar para vocês aqui, que os evangelhos dizem, é que lá dentro estavam os lençóis e o lenço dobrado. Esses lençóis eram lençóis caros, irmãos. E o lenço mais ainda. Se fosse ladrões, por que os caras iam levar o corpo nu e deixar justamente o lençol que tinha mais valor lá? Simbolicamente. Ah, irmãos,
São várias falácias que não dá, que cai por terra, que não tem base, que permanecem insustentáveis do túmulo vazio. E aonde que está o corpo de Jesus, cara? Então eu tenho uma resposta para isso. O túmulo está vazio por quê? Porque ele ressuscitou. E o seu corpo não está entre nós porque ele subiu aos céus, glorioso, está sentado à direita de Deus, reinando sobre Deus e com o seu Santo Espírito aqui com a gente. Então mais uma evidência, irmãos, que eu quero apresentar aqui aos críticos aqui da ressurreição, é que a transformação que aconteceu com os galileus, com os discípulos de Jesus. Beleza? Bora lá? Vocês estão comigo? Então aqueles discípulos, irmãos, antes de Jesus ser preso, se liga só nisso aqui. Antes de Jesus ser preso, durante a prisão de Jesus, e pouco antes lá da sua condenação, né, o traiu, Judas, o negou 3 vezes, que foi Pedrão, e os outros 10, saiu fora. Com medo de quê? Com medo de perder a vida, com medo de ser preso, com o mestre, e morrer da mesma forma. Traíram, negaram e fugiram. Tá? E nos diz os relatos lá dos evangelhos que os caras estavam com medo, fechados num quarto. Pensa comigo, e o receio era válido, tá? Que a qualquer momento as autoridades metiam o pé na porta e podia tirar a vida dos caras também. Já matou o mestre, quem que vai matar esses orelha? Orelha seca, vamos falar também. Ah, claro que teria. Mas olha só o que acontece, meus irmãos. Que se acredita que aconteceu que 40 dias depois, ou 50 dias depois, na verdade, aqueles homens aparecem lá em Jerusalém, certo? Pregando a ressurreição de Cristo com poder extraordinário e colocando a responsabilidade da morte de Jesus no Messias, né, dos pés do sinédrio do judeu e confrontando totalmente aqueles homens dispostos, inclusive, a morrer por falarem que é melhor obedecer do que aos homens, obedecer a Deus. O que aconteceu, irmãos, que mudou os discípulos? De homens covardes e fujões em audazes e intrépidos pregadores da ressurreição. Você já parou para pensar nisso daí? Você já parou, irmãos, para pensar sobre isso daí? Que interessantíssimo. Tá entendendo, irmãos? Como é lindo e como que é apaixonante quando você começa a entrar dentro da historicidade, de trazer de um jeito mais completo para a gente? Olha só. Ou foi uma alucinação coletiva, que os caras se encorajaram, mas não é assim que funciona, irmão. A realidade humana, a psicologia humana não funciona assim, né? Numa alucinação coletiva. Até porque, irmãos, pessoas que não tiveram naquele convívio, naquele momento, aonde poderia ter uma alucinação coletiva, um surto psicológico, vamos dizer, pessoas que não estavam lá se converteram de maneira totalmente extraordinária a Jesus, como Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, ele desprova essa tese, era contra Jesus, o cara queria acabar com o cristianismo, era um fariseu zeloso da lei lá naquela época, achava que estava fazendo favor a Deus, não tinha nada que se predispunha a acreditar no Messias, e ao contrário, o que aconteceu no caminho, na cidade de Damasco, que mudou a vida do cara, do perseguidor, e fez com que ele se tornasse o maior pregador, né, da ressurreição de Cristo da história, escrevendo a maior parte dos livros do Novo Testamento. Como explicar, meus queridos, a conversão dele, cara? Como explicar a mudança que ele teve na vida dos discípulos, dos caras que estavam dispostos a morrer a favor de Cristo? Cara, é impressionante isso daí. Então, finalmente, irmãos, e olha só para você ver aqui essa argumentação. Através da história, através da história, milhares e milhões de pessoas têm sido perseguidos, irmãos, torturados, mortos, exatamente pela mesma fé. Não é diferente lá de trás. Como a gente pode ter certeza, irmão, da ressurreição de Jesus? Como você tem certeza? Fala para mim. Eu te mostrei algumas evidências, algumas questões que nos ajudam aqui a dar uma refletida sobre o assunto. Tá entendendo? Mas ela por si só não tem sobre o poder de nos converter, irmãos, e de nos trazer a fé. Mas são evidências que demandam um veredito, né? De você ter uma reflexão. Então eu tenho certeza, por relato dos evangelhos, eu tenho certeza pela palavra de Deus, eu tenho certeza pelo testemunho interno do Espírito Santo, eu tenho certeza porque o Espírito comunica ao nosso coração a presença do Cristo ressurreto, que nós temos comunhão e a quem nós adoramos, servimos todos os dias. Então creia no Senhor Jesus. Se no coração você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e com boca você professar, meus irmãos, que Cristo é o Senhor, você vai ser salvo totalmente dos seus pecados. Tá entendendo, meus irmãos? Então por isso que nós decidimos sempre fazer os vídeos
aqui igual esse, rapidamente, né? Se você quer conhecer mais sobre a Páscoa, né? Eu te aconselho, assista um vídeo meu aí que está no YouTube, o verdadeiro significado da Páscoa, né? Você vai entender qual é a simbologia da Páscoa. Eu tenho uma explicação desde o Êxodo, lá de trás, né? O que significava Páscoa, a entrada da Peshá ou da passagem. Eu explico bem detalhadamente lá de trás do Êxodo até chegar no Novo Testamento, até chegar Cristo. Fala um pouco da simbologia, da onde veio essa origem dos ovos de Páscoa, né? Da onde vem, da onde que surgiu essa teoria ali dos ovos de Páscoa. Então eu acho bem interessante você, meus irmãos, poder ali assistir esse vídeo, né? Compartilhe esse vídeo também. Eu fiz aqui um vídeo rápido aqui falando sobre essa temática aqui, sobre algumas teorias, alguns pontos de vista de pessoas ou de algumas religiões que não crê na ressurreição, como lá foi muito difícil também. Lá naquela época foi muito difícil das pessoas acreditarem que Jesus ressuscitou após todo aquele plano para matar Jesus, todo aquele movimento, né, tudo aquilo de pessoas que estavam lá, imperadores, todo o sinédrio contemplando, vendo a morte do Messias, né, e ele na sua caminhada já falava ali, preparando que ele ia, mas ele voltaria, e deixaria o seu próprio Espírito, que é santo, que é o nosso Consolador, que é o Espírito de Jesus, o Espírito Santo. Então muitas falácias foi criada lá naquela época, muitos argumentos, muitas teorias. Não foi fácil, irmãos, não foi fácil, né? Mas hoje nós estamos completando aqui, né, a ressurreição de Cristo, aonde as pessoas têm que fazer uma reflexão. Hoje, para terminar aqui, nós sabemos que algumas pessoas só lembram dessa data aqui de Cristo, nesse momento que é de Páscoa, onde infelizmente muitas pessoas têm dado mais valores aí aos ovos de Páscoa, que não é proibido, tá, meus irmãos? Você poder presentear com um ovinho ali, um coração de chocolate, um chocolate, enfim, cada um não é proibido, tá? Mas hoje, infelizmente, muitas igrejas, muitas pessoas não falam, não preparam as pessoas antes, na semana, para entender qual é a importância da simbologia da Páscoa, qual foi o motivo da Páscoa, qual foi o sofrimento, tudo aquilo que Cristo passou, toda a problemática de Jesus, ele ressuscitou e ele está aqui. Beleza, meus irmãos? Quero agradecer a todos vocês, né? Louvado seja o Criador pelas suas vidas, é muito bom estar com todos vocês aqui. Não esqueça, assina meu canal lá no YouTube, né? PR Carlinhos Oliveira, deixa seu like, compartilhe esse vídeo, porque isso também é uma maneira de você evangelizar. Porque nós temos visto aí tantas loucuras sendo pregadas na internet, tantas loucuras, né? E a gente faz aqui de coração, faz aqui, sabe, com o coração muito feliz, para que as pessoas adquiram conhecimento bíblico e conhecimento histórico. Tá bom, meus irmãos? Não se esqueça de compartilhar. Aqui está ao fundo, né, o nosso quadro de oração. Quero ressaltar aqui novamente, né, tem muitas famílias aqui, muitas famílias que nós oramos, tem bastante famílias, né, que nós apresentamos aqui. Se você também não fez isso, faça na sua casa também, coloque um quadro de oração, né, orem por essa vida dessas pessoas, porque a oração do justo tudo pode e tem os seus efeitos, beleza? Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado por estar com vocês. Puxa vida, aí ó, eu vou ser redundante, tá? Estamos chegando a 115 pessoas no canal, louvado seja Deus. 115 amigos e amigas aí. Quero agradecer os pastores que sempre têm compartilhado meus vídeos, pastor Franklin, Daniel, né, que sempre está aqui com a gente, ao meu amigo Bruno, evangelista, a meus amigos. Irmão, se eu falar todo mundo aqui, é muita gente, tá bom? Obrigado por vocês estar aqui e compartilha essa vídeo. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube, tá? Vou colocar lá no YouTube depois. Que a graça e a paz do Criador esteja com o coração de vocês. E Ele vive. Ele vive. Que a Páscoa não seja só hoje, mas que a Páscoa seja todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Que a Páscoa seja uma verdade todos os dias. Que todos os dias você lembre de cruz. Que todos os dias você lembre de Jesus. Amém, meu irmão? Estamos aí já, 115 amigos. Logo mais estamos chegando a 200 pessoas, se o Pai assim nos permitir. Beleza, meus irmãos? Um grande beijo no coração de cada um de vocês.
Tamo aqui, bate-papo de Bíblia. Deus vos abençoe, tamo junto.